que eu mesma vivenciei quando eu me candidatava. A alemão vai descobrir depois, olha, tu não dizia que era motivada e vive dormindo aí na cadeira podre de cansada e não faz trabalho nenhum? Briguei com meu antigo chefe, as pessoas se davam muito mal comigo, eu me dava muito mal com as pessoas. Oi, alô, eu sou a Rosa e bem-vindos ao meu canal multilegal. Meu Deus, que brega eu ter falado isso. Mas pra vocês que não me conhecem ainda, eu vivo aqui em Munique, na Alemanha. Aqui no meu canal vocês encontram tantos temas como a vida na Alemanha, como aprender alemão, meu dia a dia com a minha família multicultural, bilinguismo infantil, atividades infantis e muito mais. Se ainda não existem aqui no canal alguns vídeos sobre o trabalho na Alemanha, como se candidatar, currículo, esses vídeos irão vir, podem ter certeza. O vídeo de hoje eu reuni algumas perguntas que são muito normalmente feitas em entrevistas de emprego aqui na Alemanha. Claro que com certeza devem existir outras perguntas também, mas eu fiz assim um geral de perguntas que eu encontrei mais na internet, que eu mesma vivenciei quando eu me candidatava, de algumas amigas minhas, e eu fiz um compacto, vamos dizer assim, de uma lista, tá certo? Eu quero ajudar muito vocês que querem vir aqui pra Alemanha, e esse é o intuito aqui do canal também. Então se vocês estão me conhecendo a partir desse vídeo, já se inscreve, que esse canal aqui é precioso, cheio de informações e muita coisa legal pra se viver na sua vida. Bem, a gente vai pular, né, a parte de se candidatar, como fez o currículo, em qual língua você vai fazer. A gente vai realmente pra parte da prática, né, pra entrevista. A primeira, que é muito conhecida e muito provavelmente no Brasil também, se ainda não pegou a sua canetinha e o seu papelzinho, pega pra anotar, que é muito importante. E aí depende da língua que você vai fazer sua entrevista. Se é em português, se é em inglês ou em alemão, ou sei lá que língua vocês podem fazer ainda entrevista aqui na Alemanha. Mas vocês já podem escrever essas perguntas e elaborar o que vocês gostariam de falar. E no dia da entrevista tá lá, ó, fit e forte, preparadíssimos. E depois escreva aqui nos comentários obrigada, Rosa, ou como foi a experiência de vocês. Mas eu espero que seja boa. Vamos lá, eu tenho aqui a minha filhinha, tá? Por que motivo você decidiu se candidatar? Ou seja, como também no Brasil, minha gente, a minha super dica é, primeiro, pesquise sobre a empresa, tá? Você vai se candidatar, eu quero ser, sei lá, um exemplo, tá? Eu quero ser professora. Você vai se candidatar em 20 escolas, mas quando a empresa perguntar por que você resolveu se candidatar na nossa escola, aí você vai dizer, né? Você vai pesquisar na internet, nossa, a escola tem isso de bom, o salário é esse, né? No meu caso, até, por exemplo, quando eu fui me candidatar para trabalhar pro estado de Munique, eu falei, né, pelos benefícios que os trabalhadores têm, porque, né, trabalhar pro estado tem isso e aquilo outro de bom, porque a empresa é uma empresa, né, já muito conceituada, todo mundo conhece, e outras coisinhas que vai depender muito da empresa que você vai se candidatar, mas mostre que vocês sabem sobre a empresa. Próxima pergunta. Por que razão devemos escolher a você e não outro candidato? Todas as empresas que eu me candidatei, eles perguntaram isso. Você vai falar mal da outra pessoa? Claro que não, minha gente. Você vai mostrar os pontos positivos em você. Por exemplo, eu sou a pessoa mais motivada do mundo. Então eu disse, ó, eu sou muito motivada, eu gosto muito de aprender. Na verdade, esse vídeo aqui, gente, eu não quero ensinar pra vocês o que responder, tá? Porque eu sou uma mera amadora também. Eu fiz tudo por pesquisa da internet, vídeos também no YouTube, pra saber o que é que eu devo fazer, responder, e eu procurei o melhor pra mim, porque vai depender também da sua profissão, né? Mas eu tô falando às vezes alguns exemplos porque talvez sejam bons pra vocês também, mas cabe a você decidir se vai seguir esses exemplos ou não. Eu só quero realmente frisar hoje nas perguntas que a empresa pode te fazer, tá certo? Então, tenta focar, essa agora é a minha dica, tenta focar no positivo em você, o quão bom você é. Mas também não mente não, tá, gente? Porque principalmente alemão vai descobrir depois, olha, tu não dizia que era motivada e vive dormindo aí na cadeira podre de cansada e não faz trabalho nenhum? Realmente tenta focar no teu ponto forte. Próxima pergunta. Quais os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Em todos os lugares eles também me perguntaram isso. Até também quando eu fui estudar, né, que eu fui aprender uma profissão aqui, nas escolas eles sempre me perguntavam isso. Então, por exemplo, eu sou perfeito demais, isso é um ponto negativo. Eu acho que essa resposta já passou da validade, eu acho que todo mundo já tem essa resposta na língua. A minha dica para vocês, né, a minha dica de mera amadora, mera mortal, seja sincero, mas procure uma resposta que não são todas as pessoas que dão, sabe? Eu sou perfeccionista demais. O meu ponto fraco é, o meu no caso, é que eu não sei falar inglês. Eu dizia isso.
Não sei se isso contava, mas as pessoas até sorriam. Eu dizia, eu não sei falar inglês, mas estou falando alemão e aprendo a cada dia mais, sabe? Você tenta fazer do ponto negativo um ponto bom, mas seja sincero também, porém não sincero demais pra dizer, ai, eu durmo 24 horas por dia, né? Cuidado também, mas esse negócio de, ai, sou perfeccionista demais. Até enjoo na barriga, né? Mas enfim. Quais as suas expectativas em relação ao trabalho, à equipe? Gente, isso também me perguntava em todos os lugares, tá? E as minhas amigas super me escreveram. Rosa também me perguntaram isso, isso e isso. E essa é uma das perguntas que eu acho que praticamente em todos os lugares fazem. E aí você vai falar sobre realmente, gente, sobre a sua expectativa. Não vai tanto pro lado pessoal, não. Fica no lado profissional, né? Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar em equipe, sei lá, dependendo do seu trabalho, que seja flexível, eu tenho filhos e... Você vai falando o que tem que falar lá, tá? Mas já pense nisso, escreve aí o teu textinho. Por isso que tem que ter um lápis e um papel aí pra escrever os pontos que você acha importante falar, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu dizia, olha, eu já dizia as horas que eu gostaria de trabalhar. Aqui na Alemanha é muito comum o horário de trabalho normalmente, tá? Se você trabalha em Vollzeit, ou seja, em tempo integral, são 40 horas semanais, na maioria das vezes, né? Se não em todas, se eu não me engano. Mas aí eu dizia já... Qual é a minha expectativa? Eu estou procurando trabalho para 35 horas semanais, eu sou flexível, mas não gostaria de trabalhar todos os dias até 5 horas da tarde, já que eu tenho filhas. Eu gostaria, sim, de um dia poder aumentar o meu nível, né, na minha profissão. Eu sou agora Kinderpflegerin, eu gostaria de fazer Erzieherin, estudar alguns anos na minha frente. Gostaria de me entender com os meus colegas de trabalho, sabe? Por exemplo, na minha situação, como eu disse. Nos contem, isso eu só escutei realmente em uma entrevista que foi quando eu me candidatei pro estado de Munique, tá? Perguntando assim, nos conte uma história de sucesso sua e dê alguns exemplos da sua prática. Como eu sou educadora, então eu contei sobre projetos que eu fazia nos jardins de infância, como eu ajudava, né, os lugares que eu trabalhava. Então eu dizia, por exemplo, né, no Natal eu organizava passeios, visitas do Papai Noel, e aí a gente fazia as 4 estações, eu organizava isso e aquilo, sabe? Praticamente isso. Experiências práticas e experiências positivas, com certeza, tá? E na melhor das hipóteses que você possa comprovar, dependendo da sua profissão, porque eu sou educadora, então não tem muito o que provar nessa área, mas dependendo da sua profissão, você pode dizer, olha, eu fiz um projeto, eu recebi um certificado por isso, eu tenho contrato com essa empresa onde eu desenvolvi o projeto e eles também escreveram sobre mim, né? Carta de recomendação aqui na Alemanha, que é muito importante. Mas sobre a carta de recomendação a gente vai falar no vídeo sobre como se candidatar, né? Candidatura na Alemanha. Próxima pergunta. Por que motivo você veio morar na Alemanha? Principalmente quando você é estrangeiro. Todas as vezes. Às vezes é por curiosidade mesmo e muitas vezes também por profissionalismo. E eu sempre disse, eu gostaria muito de aprender alemão e conhecer a cultura do país. Chegando aqui, eu me adaptei muito bem e descobri que a Alemanha é a minha casa. Mein Zuhause. Mas enfim, aí foi a minha resposta, né? O que a sua família pensa sobre a decisão de vir morar, trabalhar na Alemanha? Eu escrevi isso aqui, gente, porque eu penso que eles sempre fizeram esse tipo de pergunta pra mim. Mas até hoje eu não sei, se vocês sabem, pode escrever aqui nos comentários também, por favor. Não sei se é um motivo de curiosidade ou de alguma forma profissional, de dizer assim, se a família não aceita, ele vai voltar para o Brasil o mais rápido possível. Ou é curiosidade mesmo, eles sempre me perguntaram isso, sempre, eternamente, em todas as entrevistas que eu já fiz, tá? E quando eu digo assim, muitas, as pessoas vão dizer, meu Deus, você já trabalhou em um monte de lugar. Não, gente, eu sempre procurei exatamente, eu sempre tive várias escolhas, vamos dizer assim. Eu me candidatei em várias, fiz a entrevista em várias pra ter certeza onde eu queria ir. Tive que fazer também alguns estágios, então por isso também eu não podia fazer no mesmo lugar, tive que pesquisar outros lugares. E por isso que eu digo que esse é o tipo de pergunta que sempre me fizeram. E eu sempre respondi realmente o que era a verdade pra mim, né? Eu vim pra Alemanha com 19 anos, sempre me apoiaram, me apoiam até hoje. A gente se vê não com tanta frequência, mas a internet nos une e, tipo, pra mostrar que tava tudo bem, que isso não seria um problema no meu trabalho. Que eu não iria querer viajar pro Brasil a cada 6 meses pra poder estar com a minha família, por exemplo, né? Sempre deixei claro, não, vou uma vez, né, no ano, quando eu tiver férias e mostrar que a minha vida aqui, agora é aqui, que eles não têm que se preocupar, que eu não vou voltar a morar no Brasil em 3 meses, tá? Alguma coisa mais ou menos assim. Durante quanto tempo você gostaria de trabalhar nessa empresa? Pergunta top, super top. E eu sempre respondi unbefristet, que é tipo
sem final, tá? Eu sempre respondi, quando eu quero começar em uma empresa, eu gostaria que desse tudo tão certo que eu ficasse nessa empresa. Eu não tenho motivos, não tenho planos de deixar a Alemanha ou deixar a empresa, né? A não ser que eu não me sinta mais bem, mas o meu alvo é ficar na empresa e ter um contrato unbefristet. Olha, gente, como eu disse de novo, é a minha opinião, tá? Foi minha dica, assim. Por que razão deixou o seu país? Eles sempre perguntam bastante. Olha, esse tipo de pergunta agora que eu tô fazendo é o tipo de pergunta pra estrangeiro que deixou o país, tá? Eu sempre respondi também pelo motivo positivo da Alemanha. Eu gostaria de conhecer uma nova cultura, conhecer uma nova língua, poder viajar pelo mundo. E sabemos que a Europa, né, tá no meio de tudo, a Alemanha, e eu tenho fronteira com vários países, eu me interesso muito por outras culturas. Bem cultural essa menina. Por qual motivo você deixou a sua última empresa? Né? Top das galáxias, esse tipo de pergunta, mas nunca falar mal do antigo empregador. E, por exemplo, eu não tive muitos empregos, né, desde que eu terminei os meus estudos, porque eu terminei e faz pouco tempo, acho que 2, 3 anos. Mas quando eu me demiti a última vez, a minha resposta foi porque era muito longe da minha casa e o salário não era o que eu esperava, né? Não sei se pode dizer isso, gente. Escreve aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dica. Isso foi a minha sinceridade. Eu disse, era muito longe da minha casa, mas na melhor das hipóteses, talvez você dê, assim, respostas que não tenham nada a ver, como briguei com meu antigo chefe e as pessoas se davam muito mal comigo. Eu me dava muito mal com as pessoas, sabe? Não fale mal deles, porque eles vão saber que se você se demitir de lá também, você vai falar mal dessa empresa para outras. E muitas vezes, algumas vezes também, eles perguntavam qual empresa você trabalhava. Eu nunca disse nomes, porque eu sempre pensei, se eu falo mal das outras empresas, se eu me demitir das outras empresas, eu vou falar dessa também pra outras. Então eu dizia, era um jardim de infância privado, ponto. Não dizia nomes. E aí eles aceitavam, pelo menos os alemães, eles aceitam isso como resposta, não querem ficar sabendo da vida de periquito e papagaio. Pra eles, a resposta basta e eles veem, olha que pessoa íntegra, né? Não fala mal da antiga empresa. Então eu dizia simplesmente isso. Era uma empresa privada, eu gostaria de trabalhar pro Estado. E se você quiser ir pra uma outra privada, você, né, diz, inventa uma desculpinha bonitinha, né? Pode ser também que eles perguntem se a sua qualificação não seria demasiada, elevada demais pra esse emprego. Já ouvi de algumas amigas minhas falando isso. Rosa, eu era muito elevada pro meu emprego. E eles disseram que eu iria ficar muito deprimida, triste, se eu pegasse esse cargo. Por isso, eles não iriam me admitir. Então, pensem bem um texto bem que diga assim, olha, eu quero, eu aceito, não é porque eu tô desesperado, não. É porque eu tenho certeza que eu combino com esse cargo, ou sei lá, por qual motivo, né? Ou pode ser também que eles perguntem, e essa é a nossa última pergunta do dia, do vídeo de hoje. Se você ainda não deixou um likezão nesse vídeo, mete likezão que é super importante, se inscreve aqui no canal que é de graça, super rápido, só precisa clicar no botãozinho vermelho. Tem vídeo todo dia aqui no canal, cheio de informação super interessante e importante pra sua vida. E a última pergunta seria, a sua qualificação não seria inadequada para o lugar que você se candidatou? Algumas pessoas me escreveram isso. Ninguém nunca me fez uma pergunta assim, por isso que eu também não tenho experiência nenhuma, mas vocês podem pensar em qual resposta vocês dariam. Gente, vocês já passaram por alguma entrevista de emprego aqui na Alemanha? Tem alguma pergunta também que vocês podem dizer, nossa, eu sempre ouvi esse tipo de pergunta? Escreva aqui nos comentários, porque vocês vão poder também estar ajudando outros brasileiros que estão vindo pra Alemanha ou que estão aqui na Alemanha atrás de um emprego, tá? Eu vou adorar ler aqui as outras perguntas que eu talvez não tenha pensado, não tenha lembrado, não tenha ouvido, lido de outras pessoas. E o meu canal, como eu disse, é pra ajudar muitos de vocês. Vou adorar ler aqui os comentários e responder vários. Um beijão! Muita sorte pra vocês. Se não escreveu as perguntas desse vídeo, é só começar de novo, assiste o vídeo de novo, de frente pra trás, de trás pra frente, anota as perguntinhas, pensa, escreve os textinhos e no primeiro dia da entrevista, a primeira entrevista que você tiver, você já vai lá super... Eu sei o que eu vou responder. É claro que na entrevista também vocês vão falar sobre salário, horas de trabalho, local. Vocês vão poder negociar também nesse momento, mas a negociação ela acontece normalmente no final da entrevista, tá? Ou talvez até em uma segunda entrevista, que às vezes eles fazem a primeira entrevista e depois vai a segunda reunião pra saber, ter certeza se eles vão te contratar mesmo, e aí vai o momento da negociação. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão! E até lá no meu Insta, o @rosafilipovic, ou até o próximo vídeo. Auf Wiedersehen!